Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a um novo vídeo do canal GamerChups Fantasy. Meu nome é Nathanael e vamos apresentar vídeo dicas para a rodada número 7. Na última rodada a gente foi bem até, fez 75 pontos, a média dos cartoleiros ficou em 59,16. A gente perdeu 1,84 de cartoleta, lógico, né? A gente pegou o Veiga, deu muitos. Ele foi até bem, ele fez 5 pontos só de média básica, então não foi o que a gente esperava, mas melhor do que ele negativar e zerar, né? Ele teve uma boa média. Nosso maior pontuador foi o Marlon, né? 16,80. O que esse cara tá jogando? Você é louco, muito roubador de bola. Fez gol, fez um pouquinho de média básica. E o nosso que menos pontuou foi o PR, ficou zerado. Então, mas foi bom a rodada, foi boa. Bora escalar para a rodada número 7 então, hein? Então vamos lá em goleiros para a rodada número 7. Santos e Palmeiras, né? O João Paulo super viável, tá pegando demais já, ó, 7 pontos, 14,50 na última. Ele é ó, ele tem uma boa constância de pontos e pega um time que finaliza bastante, né? Então acho que ele vai fazer muitas defesas e se segurar SG, vai mitar. Ele precisa de 8,3 para começar a valorizar. Aí quando ele joga em casa, ele tem uma média de 6,67 pontos, hein? Então fiquem de olho no João Paulo do Santos. Rafael Cabral do Cruzeiro, também super viável, uma das melhores defesas mais confiáveis para a rodada. Tem 25 defesas em 6 jogos, um monstro. Uma média um pouco mais de 4 defesas por jogo. Quando o Rafael joga em casa, ele tem uma média de 4,33. E o mínimo para valorizar que ele tem é 4,80. Super viável contra o Fraco Cuiabá, que nos últimos jogos que jogou fora de casa só fez só 2 gols e foi no Lanterna. No América ficou 2-1 para o Cuiabá, naquele jogo louco que até o goleiro foi expulso. Mas eu acho que o Cruzeiro consegue segurar esse G. Então, Rafael, quem tiver cartoleta, super viável para a rodada. Léo Jardim é uma apostinha, precisa de 0 pontos para começar a valorizar. O São Paulo finaliza demais, eu acho que vai garantir. Ele vai conseguir defender um monte de defesas, fazer um monte de defesa. Só que o SG não é garantido não, gente. É mais para tiro curto. Mas Léo Jardim é uma apostinha. Lucas Perry do Botafogo, quando joga em casa ele tem uma média de 6,67 pontos. Ele só 0,40 já começa a valorizar. Pega o Fluminense. Eu acho que o Botafogo não segura esse IG, mas tem a possibilidade de segurar esse IG. Quando é jogo grande assim, o Botafogo ele cresce. Então, e o Fluminense ele precisa dar um parecer. Empatou agora com o Flamengo na Copa do Brasil. Eu acho que não sei se eles vão estar tão não sei se eles vão estar tão focados nesse jogo. Então, o Lucas Perry eu acho uma boa para rodada. Tem chance de segurar SG. Rafael, uma boa para rodada. Precisa só de 0,80 para começar a valorizar. Ele tem uma média em casa de 10 pontos. Super viável para quem quiser. Quem puder, eu acho que é um dos melhores goleiros para rodada, se não for o melhor. Rafael Grando do Grêmio é viável, talvez segure SG, mas ele tem entregado os pontos, mesmo tomando gol. Ele precisa só de 5,6 para começar a valorizar. E um pouco mais baratinho, Marcos Felipe do Bahia, 6 jogos, 22 defesas, quase 4 defesas por jogo. Pega o fraco Goiás, precisa só de 0,80 pontos para começar a valorizar. Ele tem uma média em casa zerada, né? Mas eu acho que o Bahia consegue segurar esse G do Goiás. Eu acho que consegue. Por isso eu vou com Marcos Felipe, porque é um pouquinho mais barato. Dá pra fazer um time bem competitivo. Então vamos lá em zagueiros. Zagueiros eu destaco aqui Arbolenda, né? Arbolenda. Ele que pega o Vasco no Morumbi. O São Paulo é muito bom quando joga no Morumbi.
Para quem viu meu vídeo de SGs, 5 SGs, o São Paulo nos últimos 5 jogos que jogou no Morumbi segurou SG em todos. Só que o Vasco nos últimos 5 jogos que jogou fora de casa fez gol em todos. A Arboleda é uma boa para rodada, mas tem seu risco, né? Ele está precisando de 1.5 só para começar a valorizar, tem potencial para isso, e tem uma média em casa de 7.20 pontos. Também temos aqui o Joaquim do Santos, que está tendo uma boa média, né? Vem correspondendo no lugar do Bauerman. Na última rodada ele fez 8,20 com SG. Nessa rodada ele está precisando de 4,8 para começar a valorizar. E tem uma média em casa, né, de 11,50, por causa que ele só jogou uma vez em casa. Mas quando ele jogou em casa ele fez 6,50 só de média básica, então super viável. E eu vou com ele. Não sou clubista, mas eu vou com ele. Eu acho que ele consegue desarmar bastante. Não sei se segura esse G o Santos, mas eu acho ele super viável. Vou confiar na defesa do Santos. Oliveira contra o Cuiabá, fez 6,7 na última. Precisa só de 4 pontos para começar a valorizar. Pode segurar SG. A dupla de zaga do Fortaleza, Brits e Tite. Para mim o Fortaleza pode segurar SG contra o Lanterna, tem potencial para isso. O Brits precisa de 2,9 para começar a valorizar e o Tite 3,6. Entre os dois eu prefiro o Brits, que é um pouquinho mais ofensivo que o Tite, mas o Tite ele é mais defensivo que o Brits. O Brits, enquanto ele tem 7 desarmes, o Tite ele tem 10. Mas entre os dois é super viável. Pode segurar esse jogo. Beraldo, alternativo ao Arboleda, precisa só de 0,7 para começar a valorizar. Ele já tem 6 desarmes no campeonato, em 4 jogos. Uma média de 4,23 e 7,05 em casa. E uma aposta mais baratinha, David Duarte do Bahia, pode segurar SG, tem um gol já, 2 desarmes, quem quiser, super viável. Só precisa só de 0,3 para começar a valorizar. Pegando para o Goiás, para quem não tem dinheiro, eu gosto. Dito isso, eu vou de Arboleda e Joaquim na zaga. Laterais, não tem o que fazer. Marlon neles, você acha? Média de 10,73, 31 desarmes em 6 jogos, uma média de 5 desarmes por jogo. Quando joga em casa tem uma média de 7,37. A menor pontuação ele fez 6 pontos, pegando um Praga Cuiabá que ainda ele pode, o Cruzeiro pode segurar o SG. Marlon neles, não tem o que dizer. Super bom o Marlon, fez gol na última. E sem Marlon é bem complicado, hein, essa rodada. Mas se você não tiver cartoleta, tem o William, né? Alternativo ao Marlon. Mas entre os dois eu prefiro o Marlon, mil vezes o Marlon. O Marlon ele precisa só de, não, né? Precisa de 9,5 para começar a valorizar, mas ele tem potencial para isso. Ayrton Lucas precisa de 1,5 para começar a valorizar, pega o Corinthians, para o Corinthians. E tem uma média em casa de 8,67. Super viável, acho, contra o fraco Corinthians, que não tá engrenando ainda. Nathanael, do Coxa. Não tem, eu vou com ele. Antes de vocês falarem alguma coisa, o Nathanael, ele teve em 5 jogos, fez 21 desarmes. Aí, ó, fez 3,10, 10,90, 10,30, 2,40, 6,80. Ele nunca negativou. Ele tomou gol em todos, mas nunca negativou. Ele tem uma média em casa de 9,33. Ele é ofensivo, ele é um ala. Acho super viável para a rodada. 1,3 para começar a valorizar. Acho que o Coxa toma gol, mas eu acho que ele tem uma boa média básica para conseguir garantir uns pontinhos para a gente. O William, já falei, ele precisa de 6 pontos para começar a valorizar. Destaca aqui também o Marçal, precisando de 4,8 para começar a valorizar. Fez 8 pontos na última.
sem SG, super viável. Em 3 jogos, 9 desarmes. Piquerez do Palmeiras, precisa de 3.8 para começar a valorizar, mas pode tomar gol, fiquem alerta a isso. Wesley, alternativo ao Ayrton Lucas, precisa de 2.4 para começar a valorizar, tem uma boa média, tem uma média de 3.42. Destaco também para vocês o Puma Rodrigues, precisando de 2.4 para começar a valorizar, só que ele tem uma... Olha só esse cara, 3.40, 4.80 e tudo tomando gol, hein? Ele... Acho que é aqui que ele não tomou gol, mas ele é também bem viável. 6 jogos, 16 desarmes. Pra quem quiser dar uma apostinha, pra mim tomar gol, mas tem uma média boa. Ele é bem regular. E uma apostinha bem mais baratinha, Rian do Bahia. Ontem ele jogou, ontem não, né? Na última rodada ele jogou, fez 7.4, deu assistência. Mas contra o Fraga Goiás eu acho ele bem viável, ele é bem ofensivo, vai pra frente, volta. Para uma aposta bem baratinha, ele é boa. Precisa de 4.1 para começar a valorizar. Meio campistas, Rafael Veiga eu acho uma boa, mas eu não vou com ele. Em 4 jogos, uma média de 15,30. Esse cara tá pontuando demais, fez 5,7 na última, mas não deixa de ser uma boa pontuação porque ele não fez gol nem assistência. Pega o Santos na Vila Belmiro. Não gosto de botar Rafael Veiga fora de casa, muito menos contra meu time, então. Mas é uma boa. Precisa de 4 pontos para começar a valorizar. Arrascaeta, do Flamengo, não tem o que dizer, eu vou com ele, não tem como. 3 jogos, 4 desarmes, uma média de 5,90. Esses 2 jogos que ele jogou como titular, ele passou dos 5 pontos e fez 5 pontos, né? Pega o Corinthians, o fraco Corinthians. Pra mim, o Flamengo vai macetar o Corinthians, mas... E também o Arrascaeta de capitão é uma boa rodada, hein? Pra quem quiser diferenciar, é uma boa também, hein? Matheus Fernandes e sua média básica. Vou com ele também. Que esse cara joga em casa. Nossa, 6 jogos, 22 desarmes, 1 assistência e 1 gol. Não quer mais? Quer mais o que? O cara tá jogando demais. Média de 7,15. E quando joga em casa, o Matheus Fernandes ele tem uma média de 7,07. Uma média básica em todos os jogos que ele teve, uma média de 4,98. Só de média básica. Que esse cara joga demais. Ele vai te treinar pelo menos uns 5, 6 pontos. Tassiano do Bahia. Tá jogando demais. Pega o fraco Goiás. 5 jogos, 1 gol, 2 assistências e 6 desarmes. Ele é super regular. Nossa, esse cara é super regular. Não tem o que dizer dele. Uma média básica de 3,84 pontos. Quando joga em casa, tem uma média de 9 pontos, então super viável para a rodada. Vou com ele também, não tem o que dizer, vou com ele também, super viável. E 7.03, não, 7.3 para começar a valorizar. Cristaldo do Grêmio, clássico, né? Não gosto muito porque o Grenal é cheio de cartão amarelo, fiquem de olho. Mas ele precisa só de 2.8 para começar a valorizar. Uma média bem grande em casa, de 8,43. Quando joga em casa, uma média é muito alta. No estudo do São Paulo, precisa de 2.8 para começar a valorizar. 10 desarmes em 5 jogos. Média de 3,86. É boa. É um atrativo. Mas tem melhores. Zarate do Atlético Mineiro, que a da passada dele estourou. Literalmente estourou. 6 jogos em 15 desarmes. Fez 11 e 10 só de média básica. Nem assist, nem gol ele fez. Pega o fraco coxa. Viável, mas só uma pontuação não define, não. Eu não confio no Zarate. Benítez, uma aposta mais baratinha. 4 jogos, 4 desarmes, mas ele é bem regular na pontuação. Precisa de 3.7 só para começar a valorizar. Lucas Lima, grande Lucas Lima, ele precisa de 4.3 para começar a valorizar. Quando joga em casa tem uma média de 5,57. Ele é bem regular quando joga em casa. Aí, ó, super viável para rodada. Pode dar uma assistência, desarma bastante. PP do Grêmio, na última fez 10,50. Eu preciso ver como ele vai ser nas próximas rodadas. Uma rodada não tem como saber se o jogador é bom. Mas quem quiser, ele precisa só de 3 pontos para começar a valorizar. Mas toma cuidado, porque Grenal é cheio de cartão amarelo e vermelho. Ele pode tomar um vermelho aí e ser expulso. Então fiquem de olho. Uma posição mais baratinha do meio, Cauli do Bahia.
alternativa ao Tassiano. Entre ele e o Tassiano, prefiro o Tassiano, mas tipo, ele só estourou uma vez, né? Fez 11 pontos, bem na rodada que eu coloquei ele, fez 11 pontos, mas depois não fez mais nada, entendeu? Então, pra quem quiser, é boa, é boa. Mas pode ser mais baratinha pra quem não tem muita cartoleta. Precisa economizar pra fazer um time melhor. Ele é uma boa, precisa de 1.2 só pra começar a valorizar. Atacantes, então. Tiquinho Soares, que não sabe o que é fazer menos de 9 pontos até agora, 6 gols, 2 assistências em 6 jogos. Pega o Fluminense. Acho bom, mas não vou com ele. Precisa de 7.4 para começar a valorizar. Tem o Hulk do Atlético Mineiro também, o mais escalado da rodada. Não vou com ele, eu queria, mas não vou com ele. Vou escolher outros jogadores, mas ele é super viável, uma média de 9,17. A pontuação mais baixa dele foi em 80. 6 jogos, 3 gols, 2 assistências e 16 finalizações. Ele precisa, para começar a valorizar, 4.3. Viável, mas eu não vou, infelizmente. Gabigol do Flamengo, pegando o Corinthians, super viável. Tem um pênalti, mas sem o pênalti eu acho que ele não faz. Mas, para quem quiser, é super viável. Precisa de 6.3 para começar a valorizar. As médias dele é muito boa também. E tá indo bem. Quando o São Paulo chegou, ele começou a voltar a aparecer. Destaco também para vocês o Cano, né? Contra o Botafogo. Mas não gosto muito, porque ele tá jogando fora de casa. É clássico também. Precisa de 2.3 para começar a valorizar. Caleri. Toca no Caleri que é gol. Vou com ele. Na última fez 0.30, mas não tira o brilho que ele tem. Precisa de... Ele tem uma média de 5.62 e precisa de só 0.9 para começar a valorizar. Quando ele jogou em casa, ele tem uma média de 8,20. Então, nossa, super viável. 5 jogos, 2 gols e uma assistência. E olha que tem jogo que ele nem jogou titular, que foi contra o Internacional, mas super viável também o Caleb. Bruno Rodrigues, que pega o Cuiabá, super viável, precisa de 4.9 para começar a valorizar. Tem a média de 7,40, tem o pênalti. Vou com ele também, tem boa média básica e tem uma média básica de 4.07. Soares do Grêmio, clássico, né? Grenal, não gosto, eu gosto, mas tenho medo de um cartãozinho aí, um cartão vermelho. Mas quando ele joga em casa, ele tem média básica, né? E tem uma média básica de 4.02. E quando joga em casa, tem uma média de 6,47. Super viável também para quem quiser apostar no Soares. Vitor Jacaré do Bahia. Precisa de um ponto só para começar a valorizar. Meio que caiu a pontuação dele, mas eu acho que ele é boa também para rodada. Tem uma média básica de 3,56. Quando joga em casa, tem uma média de 4,17. Super viável também para rodada contra o fraco Goiás. Gilberto, alternativo ao Bruno Rodrigues, 6 jogos, 3 gols, 13 finalizações. Tá, ele é bem inconstante, mas é viável, é viável. Na última rodada ele fez gol, fez 2 gols, fez 16 e 10, mas prefiro o Bruno Rodrigues. O Gilberto precisaria de 9 pontos para começar a valorizar. Aloysio, Boi Bandido, viável também para rodada, precisa de 1.5 para começar a valorizar. Tá metendo gol, tem uma boa média. Quem quiser super viável. E Biel do Bahia, uma opção mais baratinha e eu vou com ele. Tá dando o que falar esse Biel, ele antes era reserva, né? Pro Ademir, mas ó, 11,40, 7,30, 12,60. Ele vai te entregar pelo menos uns 3,40, 3 e poucos pontos. Tem uma boa média básica, tem uma média básica de 3,24. Quando joga em casa tem uma média de 8,23. Pegando o fraco Goiás, super, mas super viável mesmo, até de capitão. Para quem não tem dinheiro, o David Washington do Santos, super, também é uma aposta legal para a rodada. Ele tá dando o que falar também, desde que o Marcos Leonardo foi para a seleção. Ele tá dando conta do recado, né? Fez um gol aqui, um gol aqui. Só que aqui ele fez gol e fez mais média básica ainda. Então fiquem de olho no David Washington. Técnicos, eu vou de Dorival Júnior, né? Mas também cabe aqui também
Um Pepa, peraí, cabe um Pepa, que eu acho que é um dos melhores técnicos para rodada. Tem Juan Voivoda não, né? Renato Gaúcho, um pouquinho boa. Luiz Castro, Renato Paiva. Não, melhor. Não vou de Dorival Júnior, não. Eu vou de Renato Paiva. Acho que ele é um pouquinho melhor. E eu acho que só isso de para técnico essa rodada. Não tem mais nada que me chame a atenção. Esse é meu banco. Eu vou com o goleiro do Fortaleza, William Tite, Cristaldo e David Washington. O time custou 133,57 cartoletas. E esse é o time que eu vou. Marcos Felipe, Arboleda, Joaquim, Marlon, Natanael, Renato Paiva, Tassiano, Arrascaeta, Matheus Fernandes, Bruno Rodrigues, Biel e Caleri. E o capitão, nossa, capitão, Marlon é uma boa, Arrascaeta é outra boa, Caleri, Biel, Bruno Rodrigues, mas só pode escolher um e eu vou de Caleri. Ou eu vou de Arrascaeta. Nossa, é tão difícil. Eu vou de Arrascaeta. Vou de Arrascaeta. Pronto. Então foi esse o vídeo. Gente, obrigado por assistir. Não esqueça de curtir, comentar aí o que vocês acharam do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se você já não é inscrito. Valeu e fui!